Adorima saiba névia. Corando-ti na Kanchekamanai. E é por esse motivo, Abba, que nós estamos aqui no nome bendito de Jesus. Porque nós acreditamos, papai, que assim como o Senhor, ó Jesus amado, preparou os seus para que eles pudessem com ousadia, com intrepidez e mediante o poder do Espírito Santo, pudessem fazer a obra que eles fizeram no princípio. Senhor, nós cremos que também nós estamos sendo preparados para esta grande obra, grandiosa obra, aleluia, nós estamos sendo preparados para isso. O denaste candenabasai, porque nós somos chamados com esta vocação santa. Virou cariastemai, adjoni kamenovasai, ei damaselandenai, o rabasi kamenovia. E muitas vezes, Senhor, nós nos perguntamos, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é, Senhor, que nós iremos, no poder do Espírito Santo, as nações como o Senhor tem prometido? Às vezes nós perguntamos, Senhor, quando se dará isso? Como se dará isso? De que maneira isso se dará, Senhor? Adoribasai dani yeikaniorasou, rotokoboshi kamanai. E o Senhor responde, sim. O Senhor responde a essas indagações dos nossos corações. Ebacharakambi novasai. Abalabasurra rikamenaselandenamasai. Chokabadabasu loro chekemina. E essa é a resposta do Senhor. Shikabaidio megachai manébia. Rodenasolante kamenovia. Eis que eu venho sobre a terra. Turakamenobassu benevia. Rokamenosandenamasai. Adjodi benesialai. Para julgar aqueles que Rokabadaba se opõem ao meu evangelho, a minha palavra. Madakante kamanamasubia. Orotokamidobasai. Tedeorraciandenamasai. Porque eis que estou preparando a terra para a grande obra, a grande colheita. Nikoramasai. Shirokaminovia serandenai. Dorabasi andekamanai. Por isso é que vocês, filhos, devem permanecer em oração, constantemente em oração. Andor, até que eu termine essa obra. Mikobachanayo rabasibia. Kadorubi ansenai denai. Porque eu mesmo estou preparando a terra para a grande colheita. Arrodekaminovasai. Xerandenabasurrokomenai. Eu, Senhor, Shikabadabasubia, Xerandenamasai, Rokabenovia, estou limpando a terra. Shikabenovasai. Adoribanesia, Alarobedekandionayotonokomasubia. Shirandenai. Estou removendo as pedras. Estou derrubando as muralhas. Os muros. Shikabadabasubia. Kentemanasai. O rotomache kabadabasubia. Adorache kamenovasi. Shemante kalabasura mangenai. E kabenovia. Shirandenai vanésia. Os muros da religiosidade, do comunismo. Shikabenovia. Que impede que o meu evangelho chegue àqueles que estão perdidos. Orodoti badai. Mas eu, Senhor, Ikabadabasubia, Xerandenai, Arrodokamidobasai, Xerandekamanai, removerei tudo aquilo que impede que o meu evangelho seja pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Kenabasirandenai, Notoromoshiri kandenamasai. Tudo o que vocês estão vendo acontecer na terra é minha obra, porque eu estou derrubando Arakandenamasai, as estruturas, Xerekamenobasai, Xerandekomanasai, Shekamanai yoto, Orabasubatiandenai. Eu, Senhor, mesmo estou derrubando as estruturas babilônicas, religiosas, que impedem que o meu povo ouça a minha palavra. Argonésia, Darobadia para Ashekabani otonócia, Liorganesiam blasso, Arobedia sou, Akatiabodu, Asalabatur, Reikamiноmasai. Porque eis que venho sobre essa terra para abalar as estruturas religiosas, pagãs, idólatras. Shekamanamassubia. Shekabadaba surabashekamandiotonai. Mekobadiantenamasai. No demanso labati kenayoto. Xerandemaserai manébia. Eu mesmo derrubarei os altares de Baal. Rokamenamassai. Os altares edificados para adorar a ídolos mortos. Igorambesi redébia. Shirokadoru detomanasenai.
Ajode bassou, lari, kamanai, vanevia. Ajode marokabinovasai, vanevia. E corabasei, ratei, kamadiana de otonovia. E não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todo o templo pagão, Mikoramasi e Indorá, que adora a outros deuses, não permanecerá de pé. Chorande kaminovasai. Adorabaki amanassabadayo. Rokabinovasai, vanevia. No cabinofasan te jerui besilatua keminasina. Eu, o Senhor, Shikabanai, tirarei das mãos do tirano as suas presas, tirarei da mão do valente, Arokaminovasai. Shirei, porém, em liberdade os oprimidos, os que foram escravizados, Sherekamanai, Naro Rabasi, por esse sistema, Ekobadabasúbia, Edamai, Aradodi, Rokabadabasúbia, que manipula a mente das pessoas e que as fazem acreditar na mentira. No te kaminovasai. Adoneba solande kaminovia. Chorabecante nasai banevia. Todeba churabacande lomasai. Essas estruturas que foram levantadas há anos, há séculos, há milênios. Mor kaminovasai. Shirande kaminovia. Mitorabasúbia. E que oprimem o povo, escravizam o povo, põem jugo sobre as pessoas. Girande kamanas selandenai. Que tamanas selandenai. Eu farei com que essas estruturas caem por terra. Não permanecerão mais de pé. Porque eu vim para libertar o meu povo da escravidão, da opressão. Nekabenabia. Adjodebikadia salabá, shekadayo, rabati, abaracandelovasai, rocabenovassando, rabelestia, janerigles, porachurro, tocolobossur, rabicandenamasai. Adjodedi artonebecandorasai. Proliasteda, a proliasteda, baquete na ruiva, extabadurro, soneki, anjecanayanda, no sai, badevia, salande, carobre, shire, clobretina sai. É por isso, filhos, que eu quero que vocês permaneçam orando constantemente, principalmente em outras línguas, para que o meu espírito interceda pelas nações que estão debaixo de opressão. É preciso, Shikabadabasúbia, que vocês orem. Enquanto vocês estão orando, o meu espírito está intercedendo pelas nações, pelos povos que vivem debaixo da opressão do sistema babilônico. Na Karabashi, na Kandenai. Arabase Karabadevia. Do Rabasu Jenai. Quando eu digo, filhos, para vocês orarem em línguas, Sherekandenamasai, é porque o meu espírito quer interceder. Ele quer, Shikabadavia Sorandenai, interceder pelos povos, nações, pelas tribos. Eiganashiramanai. Orgadiot Salabati Kamanai. Orakaminóvia. Porque vocês não podem orar por eles de maneira tão eficaz, senão somente pelo meu espírito. Vocês não conseguem interceder pelas nações, se não for pelo meu espírito. Da maneira como se deve orar, da maneira como se deve clamar. Somente pelo espírito vocês conseguirão, Shikabadai, Nayandenai, orar da maneira que se deve orar, que se deva orar. Urakapachapa toradedi otonosobia. Por isso, quando eu digo para vocês orarem em línguas, é porque eu estou trabalhando para preparar as nações para aquilo que está por vir, ó amados filhos meus. Goradjonikaminovasai. Shirande kamanavasébia. Bem-aventurados sois vós, que estão obedecendo a minha voz e atendendo Arabasi Benébia, a incumbência do Espírito no coração de vocês. Ora cabino selandinai. Ei daná selandenai. É preciso orar. Shirandenabasu rokamanai. Ei chekabadabasúbia. Shirande kaminovasai. Até que tudo esteja pronto. Até que tudo esteja preparado. E aí então vocês verão muitas portas se abrirem. Mekorande, onde Rakabadabasíbia, Shirebadai, Modei Kanasolandirai. Aonde era praticamente impossível se pregar o evangelho. Vocês verão, Shikabadai, as portas se abrirem para o evangelho nos lugares mais difíceis. E Kobadasse lá, que muitos, Shikabadabasúbia, achavam que ali seria impossível se pregar o evangelho publicamente. Mekandenamasai. Lugares em que muitos diziam, ali o evangelho só pode ser pregado de maneira secreta. Mas eu vos digo, Nekobachamanai, nesses lugares, Ekabadavasurandekamanai, aonde o evangelho é pregado secretamente, dias virão
em que este evangelho, o evangelho da minha graça, será pregado em praças públicas, em estádios, em escolas, e nada, absolutamente nada, impedirá. E Kobadá, que este evangelho seja anunciado, pregado publicamente. Urokaminamasai. Ei, Donasselandenai. Rokabenovasai. E aonde o pecado abundou, a minha graça vai superabundar. O rabado rochei canhor radiastodeia. Durkebacila brande cadito da xarabacandenai. É assim, Kebadá sirandenai, que eu farei. Mas é mediante, filhos amados, as vossas orações. É preciso que vocês orem. Shirandenabasai. É necessário que vocês dediquem tempo para orar todos os dias. Dediquem um tempo. Rokabenovia. Shirandekamanai. Ainda que vocês não sintam nada. Nekobadai. Shirandemassadai banevia. Vocês precisam confiar no meu espírito. Nekamenovia. Shirandekamanai. Robenécia. Shirekamanai. Não é pelos sentimentos que vocês devem ser guiados, mas é pela minha palavra que diz: quem fala em outras línguas, Shekabadá, não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Egonasselangenai. Doria soladora dia cabidofacente da Kamanai. E por que eu quero que vocês orem em línguas? Xerekamanamasúbia. Ardobenécia lamani. Pelo menos, filhos amados, Xerekamanai, ou Rabacíbia, ou Cabinóvia. Pelo menos, Xerekandenamasai, 1 hora, Nekamenai, Shirandenai, pelo menos 1 hora. Jekamenovia. Shekabinovia Sandenai. Porque somente o meu espírito poderá orar da maneira em que Rabassur, Rabacíbia, eu poderei responder de acordo com os meus planos, de acordo com os meus propósitos. Shirekamenovia. Se vocês me obedecerem, Nekamenovasai, vocês serão recompensados pela obediência. Como eu mesmo já tenho dito isso. Volto a repetir. Se vocês me obedecerem e forem fiéis, então eu, o Senhor, os recompensarei pela obediência. Arokamenovasai. Sim, Shirabadei Kamenovasai. Vocês serão amplamente recompensados e publicamente recompensados pela obediência. Naraka Nio Rashenamakandenai. Sorebiante Kamenovasai. Serande Kamenovasai. Arrobenebaselanderacamanai. Chorabacodinasenai. Serande Kamenovia, Selande Kamenovia, Rashina Kamenovia. Sejam obedientes, sejam filhos obedientes. E Kabadá, e eu os recompensarei no meu tempo. De Kobadá Solande Kamanevia. Shirameko Rasula Drimana Selandenai. Fazem, filhos, propósitos de oração. Shikamenovia. Shikamenavia. Shirande Komanai. Shiro Rasúbia. Shikandenavasai. Quem for no monte, façam propósitos de oração no monte, se é na igreja, ou Kabadábia, se é no secreto, não importa, mas façam propósitos. Shireba de terror e silande kamilovasai. Porque é assim que vocês devem fazer. Shirande navasai. Abadeba sulandenai. Até que eu, Senhor, prepare tudo, até que tudo esteja pronto. Shikabanamasébia. Arabatur radiosa labati kamanamasai. E depois que tudo estiver pronto, então eu os enviarei. Vocês irão sob a unção e o poder do meu espírito. Sim, vocês não irão, ó filhos amados, senão debaixo de uma unção. Porque quando eu envio, eu não envio sem a unção. Todos os que eu, o Senhor, envio, eles vão debaixo de uma unção. Shirabadurra e Kaminovasai. Aidonésia labaroturrosinai. Sirokabadabasi andenai. Por isso os aventureiros, aqueles que querem ir por conta própria, Ekabadabasúbia, Shirandenamassai, Shekamanai, Manévia, O Rabassúbia, se tornam Shekabadabasu Robashíbia, um motivo de escárnio. O Denasselamati, Ekabadá Sorandenai. Porque foram, mas não enviados por mim. Não carregavam a unção. Por isso, Shekabadá fracassam em suas missões. Se tornam um motivo de escárnio. Maracano Sorobia. Mas aqueles que esperam no Senhor com paciência e assim se mantêm em oração até que tudo esteja pronto, então, Shikabadabasúbia, o meu poder virá sobre estes. A minha unção descerá e a minha glória estará sobre vós. E vocês farão a minha obra. Vocês farão a minha obra. Kanderaba sorrotokomonosúbia.
debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. E será grande as manifestações do Espírito. Por isso agora, vocês devem estar orando constantemente e vigiando nisso. Como na minha palavra eu tenho dito, vigiai, filhos, porque o diabo tentará mover vocês deste lugar. O meu filho disse para os discípulos: ficai em Jerusalém e esperem. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles obedeceram. E pela obediência deles, eles foram recompensados. Porque quando se cumpriu o dia, a data, exatamente o momento, os céus se abriram e a glória desceu sobre eles. E todos foram cheios do Espírito. E kabadá sorando enabadébia. Assim também vós deveis permanecer, esperando com paciência, até que tudo esteja pronto. None kaminovasai banébia. Arrodevasei kanayo roshinakandenar salabashi. Não se deixam levar pela ansiedade. Não se deixam levar pela impaciência. É preciso, filhos amados, é preciso estar preparado para aquilo que está por vir. E essa preparação envolve renúncia, envolve consagração. Como eu mesmo disse para Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Assim digo eu para cada um de vocês, meus filhos: santifiquem. Vocês devem se consagrar, dedicar a oração, a adoração, porque amanhã eu, o Senhor, farei maravilhas no meio de vós. Dorá joti oração de kamanevia. Adoni baração oracamelofasai. Se vocês me obedecerem e permanecerem, ó filhos, xerekandenamassai, rendidos ao Espírito, na oração, então vocês também estarão rendidos ao Espírito. E kabadabasíbia, nos dias da grande colheita. Se vocês forem fiéis agora nesse pouco, então no muito vocês serão colocados. Se vocês me obedecerem agora, então vocês me obedecerão depois. Arabasi lavatura kanidabasai. Adabatsu kabadayota melokamedobasai. Shirekamedobasai. Adoniba nessanai. E por que eu, Senhor, quero que vocês orem? Porque há muitas muralhas e estruturas babilônicas, religiosas, pagãs, idólatras que precisam cair por terra. O sistema está lutando contra. O sistema não quer que o evangelho seja pregado. E para isso, eles estão tentando fazer de tudo para que isso não aconteça. E se vocês não orarem como devem orar, eles vão se fortalecendo. O sistema vai se fortalecendo. Vai se estruturando cada vez mais. E a única coisa que pode derrubar esse sistema pagão, esse sistema idólatra, anticristo, são as vossas orações, são as vossas súplicas. Porque é por meio da oração do meu povo que eu, Senhor, farei com que todas as estruturas religiosas, pagãs, idólatras, caiam por terra. Como Moisés, que estava no monte com as mãos levantadas e sustentadas por Arão e Ur, assim vocês devem ser também. Mantenham as mãos de vocês erguidas para os céus, enquanto o meu Espírito sustentará vocês na oração. Não deixem de orar, não parem de orar, até que tudo esteja pronto. Vocês verão com os próprios olhos que tudo isso que eu estou falando, são palavras fiéis e verdadeiras. Quando se cumprirem tudo isso que eu estou falando, vocês dirão: valeu a pena obedecer ao Senhor, valeu a pena perseverar na oração, porque o Senhor é fiel, e Ele agora está cumprindo o que prometeu. Ah, filhos amados, vocês não têm ideia do que eu, Senhor, farei se vocês continuarem em oração, persistentemente, insistentemente. No debanasai. Adoriba nessa lai de nevia.
Abodibodeche Kaminobasai. Rodebacanche Kebinabasai Vanevia. Orabasulabache Kabinovia. Solabachurabi Amoratula Canche Kebinovasai. Alguns de vocês, filhos amados, eu vou separar. Borakaminovasai. Alguns de vocês serão separados. Dorabasulabashuri Kandenamasai. Shekanidovasai. Abenote Akadeoderesiland Kamanai. Que Yorakandeodakamanai. Porque eu farei de vocês, e da guerreiros, Igogabadasúbia, Oramasi Andenai. E assim, Necobadabasi, alguns de vocês estarão, Rokabadabasúbia, orando em um certo horário, Nekebanamassíbia, Ebanassa Landenai. Porque isso, Ekabada, é estratégico. Então alguns de vocês serão separados para orar em horário específico, Norakandinamassai. Sim, Edamá, eu mesmo, Mekobadá, pelo meu espírito, Rakabadá, vou fazer essa obra. Alguns de vocês sentirão no coração de orar em um certo horário do dia, outros em outro horário. Isso é estratégico. Rakamanamassai, Vanevia. Kinode Kabadabasúbia. Mas, Xerebe Kandanamassai, Xerebe Komanai, não será Nekabadabasíbia, ou Rabasu Rokobati, nada do homem, mas do meu espírito. Ebenesse Aladorokomai. Alguns de vocês sentirão no coração o desejo que o meu espírito colocará para que vocês orem em certo horário do dia. Eu mesmo vou fazer essa separação. Shirei Badai Banevia, Manakamino, porque é estratégico. Chorande Komanai, Serande Manasébia, Shikamanai. E quando vocês estiverem orando naquele horário que eu colocar no coração de vocês, Shirei Badai Banevia, e perseverarem nisso, vocês terão experiências. Orabachei Nayora Candilo Salabai. Se vocês assim permanecerem, orando com perseverança, então eu, o Senhor, vou revelar coisas tremendas e poderosas. Shirebe Kamanai. Alabachur e Abadevia. Tudo isso é estratégico. Arrororo bresh nekabalasso retianda kanamasai. Abalassur rebatur rokomandike minamasai. Tototorabashiri kandinamasai. Sheta kaminobasai. Assim como Davi, que fez turnos, Shekabadabasúbia, Adorabasíbia andenamasai, para que a adoração não cessasse, para que o louvor não cessasse. Ele estabeleceu turnos, Shekabadabasi andenai. E assim, durante todo o dia, 24 horas, Mikamaná, 7 dias por semana, o louvor e a adoração não cessava. Ekabadabati anderá. Assim também farei eu. Eu levanto homens e mulheres espalhados por toda a terra. Ekamanamasu yanderai. Os meus guerreiros, os meus valentes, o Rabassíbia, que estarão guerreando pelo meu espírito, Rabassíbia, em horários específicos. Shirebanai banevia sorande kamanai. Shor Rabassíbia. E assim, Nekabadabasúbia, Shiramanasurabanai. Os clamores e as súplicas nunca cessarão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Ekomanassorandenai. Benesse alabandiorou nekaminóbia. Rotekabadassolandenai. E assim, o Rabassuba, o Shei Dabai, subirá diante de mim o tempo todo as vossas orações. Vossas súplicas, clamores, não cessarão. Shirei Kabadá Soran. Será como um incenso, Ekabadá, que sobe diante de mim o tempo todo. Mikobadjana de Orakanisharoriado de Oroshina Kaminovasai. Abaliz Abador, Reikemenesielaniortamanai. Por isso, cada um de vocês irão sentir um desejo de orar em horário específico. Nabasolambeturamassai. E isso provém do meu espírito. Okaba, Midoshia, Abadioreichai, Aigaichonai Vanessia, Jorablasoru Reikamelovasi, Shikomadior Kaniortonosobia, Chediado Rekinisabo Dures Dodelis Tobedi Flespandia Kaminovianai. Adodeblessa Batur Reikancho de Orrotu, Jekemidasolandei. Vocês, filhos, Urakabinovasai, Vanibochei, Kamaneito, Nikamilovasai, Abandotenekamanamasíbia, receberão a direção, Urukabadabasíbia, do meu próprio espírito. Ele mesmo vos guiará. Shirikandiramasai, Abinovasilandiramasai, Egomancho da Biotamikobachim. E assim, Sherebekandaramasi, Rekabadabasu, Rakamanabenosilandirakimirevasai. A minha obra avançará. Até que tudo esteja pronto, até que tudo esteja preparado. E quando chegar o tempo, haverá uma grande manifestação de glória e de poder. Shirei komai oroselandenai. Sim, edonesse alabachuri kandenamasai. Como eu prometi na minha palavra, assim farei. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
Os vossos jovens terão muitas visões, e os vossos velhos terão sonhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, e profetizarão. Farei sinais nos céus e na terra. E Kamaná Sorandena Banévia. E o Kador Ribase, Atudado Kabibotusha Naiba Névia. Maneca Nissou. Arudelesta Milo Kamanai. Chicobra Siande Kamanívia. Sim, Ebinécia Labachura de Komanai. Orcamidovasandenai. Abedochar Oriakoa, Shurabaloto, Mência da de Orili Keminesai. O Espírito do Senhor, Shirande Kamanamassai, trará de volta a glória que foi roubada do templo santo do Senhor. Shinekobadianto Namassai. Todébia Saladinai. Sim, eu trarei de volta a glória que foi roubada. Nakorabacida Kemenai. Shirande Comenécia. A minha igreja será revestida de glória e de poder. Como no princípio, assim se fará nesses últimos tempos, nessas últimas horas. Fureisa, Orgami Shedai Banévia. Estou benécia labachar o aquato endistabalo frandis calabidentaiá. Se vocês obedecerem, Shirei Kamidovassai Banévia Antera Kaminai, e permanecerem assim, na minha presença, em oração. Morô Daiko. Então, Rikavadavassura de Kavanamassé, vocês participarão desta glória que está por vir. Porque somente aqueles que me obedecem participarão dela. Shirei Komai Orakavadassai Banévia. Esta glória que eu, Senhor, trarei de volta na Kobenécia Andelamassai. E Bonécia Ladiori. Descerá sobre aqueles que estiverem em obediência. Como os meus discípulos me obedeceram, então a glória veio sobre eles, não veio sobre todos em Jerusalém, mas somente sobre eles. Porque estavam preparados, estavam prontos. Os demais estavam distraídos com festas, estavam preocupados com outras coisas. Nikoramassaba Névia. Xerecaminabassai Banivoro. Tirarro de Becarial Solavani Canirai. Bardobenissa Labachei Camilovassai. Os que andam distraídos com as coisas desse mundo. Xirecamanai. Orotomosubian Xerecamidobai. Que perdem tempo com tantas coisas desnecessárias. Como poderão estar preparados para aquilo que está por vir? Nicomanasserandenai. Se andam ocupados com tantas coisas. Xerecaminova. São como Marta. Xirebanas Solande Comenibanassinai. Shekabadaba surrotobado shirebecanderai. Mandeurotobacilante kamanai. Mas aqueles que estão como Maria, que se assentam aos meus pés e que permanecem na minha presença. Shirekaminóvia, este sim, oravasúbia. Ekobadai, quando chegar o tempo em que eu, Senhor, cumprir tudo que eu tenho prometido, então a minha glória descerá sobre estes. Eikomanassandenai. E eles participarão desta glória. Rokabadabasúbia. Os demais ficarão confusos, sem entender o que está acontecendo. Shikabadá, como aqueles no dia de Pentecostes, que ficaram confusos, sem entender nada. E por que não estavam entendendo nada? Porque eles estavam distraídos, ocupados com outras coisas. Shirande Kamanai. Por isso não entenderam nada, até que alguém os explicasse. Anokamanai. E aí eles disseram: que faremos, irmãos? Shikamanai Ontonobia. Shekabadá Doru Shekamanai. Então eles, crendo, se juntaram a eles e assim foram sendo discipulados. Assim também, filhos amados, muitos virão nesses dias para serem discipulados, para aprenderem coisas que deveriam ter aprendido no começo, mas não quiseram. Preferiram viver distraídos com tantas coisas. Mas agora, em que as promessas começarem a se cumprir e que minha glória descer, eles ficarão espantados, confusos, envergonhados, arrependidos. Mas mesmo assim eu, Senhor, Shikabadabasúbia, Nekobadabasíbia, darei a eles também, Ekobadabasúbia, Shekamanaba, Nébia, Sorane, a oportunidade de poderem participar dela, desta glória que virá. Mas antes, terão que aprender, terão que ser discipulados, Shirekamanaba, até entenderem o propósito, até entenderem a visão, até compreenderem. Só que isso, filho, será algo rápido, será algo muito rápido. Porque o tempo estará muito curto. Quando eu me revelar ao mundo com a minha glória, o tempo estará curtíssimo. Porque a colheita será rápida. Shekaminovasai. Shirambenabasébia. Orabachekaminovasai. A colheita não será longa, será curta e rápida. Shirebanassorandekamanai. Orosoloboshiriandenamasai. E quando a colheita atingir o seu ápice, quando a colheita atingir a sua plenitude, Ekabadaba surrokominai. Shekabenovia sorandenabasai.
Então, Ekabadabasúbia, Rotobacida de Kamaná, o noivo virá para buscar a noiva. Ebenesse Aladoratiotocomanaché. Porque a igreja, a minha amada, cumpriu a missão dela, que eu, o Senhor, a dei. E Kamanábia, uma vez tendo cumprido a missão, então agora está na hora de vir Rakabadabasub para casa. Nekaminovasai. Adioleviantoradionakeminai. Shekabinovyasalandinai. Quando a minha amada cumprir a missão dela, então eu a trarei para casa. A minha amada virá. Shekabadabasubia. Orabasu rokobashi andekaminovia. E ela não estará como antes. Ela estará adornada. Ela estará formosa. Porque eu mesmo, vou limpá-la, purificá-la, sarar suas feridas. Lhe darei vestes novas. Sim, a minha amada, Ekamanamassé, estará, Ekobador Rosu, nesse dia, formosa. Não haverá nela nem rugas e nem mancha alguma, nenhuma imperfeição. Chikorabatu Rosobenai. Kodiman Selabache Kabinovia. She Kabinor Rasul Le Rei de Kaminovasai. Rokabinovasian de Kaminovia. Todekar tu Rosolabanchenia. A minha noiva será preparada. Pelo meu próprio espírito e pela minha palavra, ela será preparada para o grande encontro com o noivo. Arote Kaminovasai Banevia. Ela estará formosa. E Kabadas Orandenai. Mas antes ela precisa cumprir a missão dela aqui na terra. Antes, a missão tem que ser cumprida. Barô Rabetia Purakonai Telisanai. Shirante Kabilovasai. Adidobariato daqui nem Kaminasai. Shireba diotono Rosolabashia. Abarô Ratiotono Kabinasai. Após a minha amada cumprir a missão, a qual eu confiei a ela, então, Ilabassur Rekamanamasia, eu mesmo, Chorabassur Rabassi Anderai, Shekabadai, vou vesti-la com o mais puro linho, linho fino. Shekabadai, ela será coroada com uma linda coroa. Shikamenora Solaman Chenikai. Sherebada Sorou de Kamenai Selandenai. Sim, a minha bela, a minha formosa, amada minha, estará pronta para Shekabada Norobosúbia. Rikonashinai Benevia Sulamiantenai. Igorasolabashi Kamanai. A minha amada estará pronta para as bodas. Nodoro de Nikiminei. E eu, o Senhor, Shikabadabasúbia, a receberei. Por Kabadabassur Rabasíbia. A minha amada, formosa, linda. Ekabadabarabassur Roboshuba. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. Foi aperfeiçoada pelo Espírito e pela palavra. Passou pelo tratamento. Ekabadabiassur. E agora está formosa, linda. E eu a receberei. Shikabadabassi. Nas regiões celestiais eu a receberei. Ela virá a mim. Anakambenomasai. Toda linda, formosa, bela. Shikabadabassur Rotomá. E assim, Ekabadabasúbia, eu a receberei. Ekamaná. E entraremos pelas portas para o grande banquete das bodas do Cordeiro. O Rotokobati Kabadabadateo. Sherekabinov Selandera Che Kabadai Banésia. O Rabacancho Kamiboroto no Solobashirikandenai. Oh, que dia glorioso será esse para vós, ó filhos que permanecei na fé. Que dia glorioso será esse para todos aqueles que creram na minha palavra e no meu evangelho. O Rabassi Benevia Toranasai. Serão dias de grande gozo e alegria. Kemesia Namai. Shirande Kamanaba Diotonosorobia. Vocês receberão, filhos amados, o Rakamanai Nekimana, o galardão, como eu mesmo prometi. Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Vocês serão galardoados, Noroboshi, por permanecerem Nekabadabasu Rabashibia em mim. Anorokaminovassai Banevia. Estou da Benoria Telacariopatu Roplasamberikaminamasai. Bem-aventurados sois vós, que creais na minha palavra. Vós que creem na minha palavra, bem-aventurados sois. E mais bem-aventurados sois vós, quando vocês obedecem a minha palavra. Shirandenai, Borokaminausou, Shirei Kamiloviasan, Ardori Beresala Vartira Keberoasai. Permanecei assim, filhos, obedientes. Tekabadaba Sorotokomanu, Nakobachato Nekedianto da Basala Basheri Kandenai, Abaraba Sorotokobodoshiri Andenai. Porque tudo está sendo preparado, e outra vez eu digo, eu estou preparando tudo para o grande dia, em que eu manifestaria a minha glória ao mundo. Mas é preciso que vocês sejam pacientes. Mais uma vez eu digo, tenham paciência. Rakabidovasai.
Xerandenabassai. E vigiem, porque Rokabadabassi Benévia. Satanás tentará vocês. Ele tentará vocês. Manakebenobasabadiopanei. Para tentar desviá-los a atenção do propósito pelo qual eu, Senhor, Rekabadabassíbia, os estabeleci. Nakobenévia. Xirandekamanai. Arroleisaboteika. Cheikamenobasai. Não permitam que isso aconteça. Não deixe que os vossos olhos se desviem daquele que vos fala. Manatoro mexerekandenai. Permaneçam filhos, mesmo que se levante tempestades. Olhem somente para mim e para aquilo que a minha palavra diz. Não olhem para o lado, nem para as circunstâncias. Xerekamanai. Satanás quer a atenção de vocês. Ele quer que vocês dêem atenção às coisas que ele que ele mesmo cria. São circunstâncias, situações do dia a dia para desviar-vos do propósito. Sejam sábios, sejam prudentes e vigilantes. Permaneçam olhando para mim e atentam para a minha palavra, porque eu vos guio por ela. Cuidado, Rokabadabassi Andenai, para que vocês não sejam seduzidos pelo espírito sedutor, Nikobadabassai, que tentará fazer com que vocês creiam nas suas mentiras. Rodakimanaselai. Muitos virão dizendo que eu falei, sendo que eu não falei pela boca deles. E tentará desviar muitos. Mas ouçam isso. Eu, Senhor, quando falo, eu falo pela minha palavra. No Kabenovassai. É assim que vocês devem julgar toda a profecia. Pela minha palavra vocês saberão se sou eu quem falo ou se é um espírito enganador. Nayor Ramassai. Olhem para os frutos. Xerekamenobasai. Igamana Sorandeai. Chekabadai. Porque aqueles que querem usurpar vocês, Xerekamaná, Naro Rashiandekama, Ede para Sorrato Kebarase, Ekadorianderamasai, dirão essas palavras, Shekobadabassubi Andenai, O Rato Keberibasai, O Rabasibi Andenai. Foi o Senhor quem me disse, Nekabadabasura Tekamanai, Xereda Keobanassanai. Mas vocês não devem acreditar em tudo aquilo que dizem. Medokabadabassim antes, ó filhos amados, examinarem as Escrituras, porque é nela, nas Escrituras, que vocês têm a verdade, encontram a verdade. Examinem as Escrituras. Rabassu, porque muitos serão enganados pelo espírito do anticristo, que já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra. E Kabadabassubiá. E o objetivo dele é enganar, se possível fora, até mesmo os meus escolhidos. Shirikamanamasobiandenai. Por isso vocês devem vigiar. E Kabadabasurrotokomanai. Xerekamanai. Mantenham os olhos na minha palavra. Olhem para a minha palavra. Atentam para a minha palavra. Mekobadasurandenai. Xerekabinovassai. Porque nela vocês estarão seguros. Ela é o porto seguro. Ela é a rocha. A minha palavra vos dá segurança. Então sejam sábios, sejam prudentes e vigiem. Para que não aconteça que vocês sejam seduzidos pelo espírito da sedução, como foi Eva seduzida pela serpente. E Kamanai Indorosobanai. E Korabasidi Kamanai. Marandorosuriandenai. Não permitam, filhos, e Kabadabasurrokamanai, que isso aconteça. Sejam sábios, permaneçam em mim. Eu estou com vocês. Jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como eu tenho dito na minha palavra. Permaneçam crendo no que eu digo. Nikobadabasuriandenai. Aleluia. Glórias a ti, Jesus.